Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha a fundo num capítulo bem específico da Bíblia hebraica, o sexto do livro de Ester. Isso aí. E a história começa de um jeito curioso. Uma noite de insônia do rei Xerxes. Isso acaba desencadeando uma série de eventos, assim, totalmente inesperados e irônicos. Aham. Ok, vamos dar uma olhada nisso. E olha, o cenário de fundo é tenso, viu? Já existe um decreto para aniquilar os judeus. Sim. E Amã, que é o grão-vizir, está furioso com o Mordecai, um judeu que não se curvou para ele. Mas o capítulo 6 foca em algo um pouco antes disso. Um ato heróico do Mordecai que tinha sido esquecido, sabe? Ah, interessante. Que ato foi esse? Ele salvou a vida do rei, mas isso meio que se perdeu. E essa informação volta justo no momento mais crítico. Então começa com o rei sem conseguir dormir. Uma noite daquelas. Exato. Oficiais do reino. Uma forma um tanto peculiar de tentar pegar no sono, né? Pois é, quem diria? Mas olha, o fascinante aqui é o timing. Justo naquela noite, a leitura chega na parte que conta como Mordecai descobriu aquela conspiração. A dos eunucos Bigtana e Teresh. Essa mesma, que queriam matar o rei. Um detalhe super importante que ficou ali, perdido nos arquivos, e ressurge bem na hora H para Mordecai. É quase providencial, né? Totalmente. E a reação do rei é tipo imediata. Ele pergunta na hora: peraí, o que foi feito para honrar esse Mordecai por isso? Que reconhecimento ele teve? E a resposta dos servos? É de cair o queixo. Nada, absolutamente nada lhe foi feito. Imagina, salvar a vida do rei e nada. Que negligência! Mostra um pouco como essas coisas funcionavam. Talvez a gratidão não durasse muito, ou só burocracia mesmo. Mas a história não para aí, né? Não mesmo. Enquanto o rei tá lá pensando nessa falha toda, ele ouve um barulho no pátio. Pergunta quem tá lá. E quem era? Justamente o Amã, chegando cedinho. E ele não tava lá à toa. Não, ele tinha um plano bem específico, né? Sim, ele vinha justamente pedir ao rei para enforcar o Mordecai, naquela forca que ele mesmo tinha mandado preparar. Nossa, que coincidência macabra. O sujeito chega para pedir a morte do outro bem na hora em que o rei está pensando em como honrá-lo. Exato. E o rei chama o Amã para dentro e lança a pergunta: Amã, o que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar muito? E a cabeça do Amã nessa hora. A arrogância dele é quase palpável no texto. Ele deve ter pensado na hora. Ora, quem mais seria senão eu mesmo? Descreve uma cerimônia assim super grandiosa. É aí que fica muito bom. Detalha pra gente. Ele sugere, pega a veste real, aquela que o próprio rei usou, pega o cavalo que o rei montou e ainda bota um adorno real na cabeça do cavalo. Uau! E mais, um dos príncipes mais nobres tem que guiar esse homem a cavalo pelas ruas da cidade, gritando para todo mundo ouvir: é assim se faz ao homem a quem o rei tem prazer em honrar. Essa descrição toda não revela muito sobre o próprio Amã, o que ele realmente queria. Totalmente. Ele está projetando ali o sonho de glória dele. Mal sabe ele que está planejando, nos mínimos detalhes, a honra de seu maior inimigo. E, claro, a própria humilhação. A vaidade cobrando seu preço, né? E o golpe de mestre do rei vem agora. Uma ordem direta que deve ter deixado Ramã sem chão. Então vai depressa, pega, veste o cavalo, exatamente como você falou, e faz tudo isso para Mordecai, o judeu, aquele que fica sentado ali na porta do rei. E olha, não omita nada de tudo que você sugeriu. A frieza e a precisão da ordem, terrível para ele. Imagina a cena. Ramã tendo que cumprir. Ele mesmo tendo que vestir Mordecai com as roupas reais, colocar ele no cavalo e sair puxando o cavalo pela praça proclamando a honra do homem que ele queria ver morto horas antes. É uma inversão pública total. Que humilhação. E o contraste depois. Mordecai volta para o seu posto na porta do rei tranquilo, já o Ramã corre para casa, de luto, cobrindo a cabeça. Dá para sentir o clima pesado quando ele chega em casa. Chegando lá, claro, ele vai desabafar com a esposa, Zeres e os amigos. Mas a reação deles não é bem de consolo, né? Que nada. É quase um veredito final. As Eres e os conselheiros falam na lata. Olha, se esse Mordecai, diante de quem você já começou a cair, é judeu, você não vai conseguir nada contra ele. Pelo contrário,
você certamente vai cair diante dele. E isso faz a gente pensar, né? Eles não veem isso como um incidente isolado. Para eles, é o começo do fim para Amã. É um sinal. Eles reconhecem ali um ponto sem volta. É como se dissessem, acabou para você. Forte isso. E ele mal tem tempo de digerir essa previsão sombria. Não tem mesmo. Os eunucos do rei já chegam batendo na porta, apressados para levar Amã para o segundo banquete da rainha Ester. A tensão só escala. Uau, então o que a gente tira disso tudo? Esse capítulo é impressionante pela revolta, né? O inimigo sendo forçado a honrar publicamente quem ele queria destruir. Se a gente conecta isso com a história toda, é a ironia dramática no seu ápice. Mostra o poder do timing, como coisas aparentemente pequenas, uma insônia, ler um registro antigo, podem ter consequências gigantescas. A humilhação do Amã não é só um vexame, é um presságio claro da queda dele. E, por outro lado, da salvação que está vindo para o povo judeu através de Mordecai e Ester. Verdade. E fica aquela provocação para a gente pensar, que o próprio texto sugere, né? Até que ponto esses momentos que parecem puro acaso ou sorte, a insônia do rei, a leitura da crônica certa na hora certa, não poderiam ser vistos, na verdade, como peças de um plano maior. Um desdobramento de eventos que, olhando para trás, parece quase inevitável. Fica aí a reflexão.